Olá, tudo bem? Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre a transformação do corpo após os 40 anos e como é possível fazer com que o nosso corpo possa funcionar a nosso favor, né? Essa transformação, como fazer isso para o bem também. Também a gente bate papo sobre labirintite, aproveita e tira todas as nossas dúvidas sobre ouvidos, nariz e garganta. Aproveita a oportunidade e tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. A gente também está no site www.hittv.com.br para assistir a programação ao vivo em tempo real. Eu estou nas redes sociais, lá no Instagram, @DeniseLuc e facebook.com/DeniseLuc. Para começar o bate-papo de hoje, a gente fala da transformação do corpo após os 40 anos. Acho que aqui, principalmente, a gente bate esse papo focado no corpo da mulher. A nossa convidada é Mônica Souza, educadora física e professora, a quem eu cumprimento agora. A gente já bateu muito papo aqui antes do programa começar. Mônica, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Estou muito feliz de te receber aqui. Ai, feliz estou eu. Conversar com ela anima a gente, sabe? Já tô com vontade de fazer atividade física, de fazer os desafios que ela propõe para quem segue ela e para quem tá no aplicativo. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, mas para abrir esse bate-papo, tem um VT de abertura, né? Vamos ver. A transformação do corpo após os 40 anos é um processo natural que pode envolver uma série de mudanças físicas e hormonais. Isso inclui perda de massa muscular, aumento da gordura corporal, diminuição da densidade óssea, alterações hormonais e redução do metabolismo basal. Para lidar com essas mudanças e promover um envelhecimento saudável, é recomendado adotar um estilo de vida ativo, uma dieta equilibrada, priorizar o sono adequado e realizar exames de saúde regulares. Um estilo de vida saudável pode ajudar a minimizar os efeitos dessas mudanças e promover uma boa saúde e bem-estar ao longo da vida. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal. Que transformações são essas? E muito se fala, Mônica, sobre o nosso metabolismo. Que o metabolismo fica lento. Aí quando eu tinha 20 e poucos, era com 30... que ficava muito lento, que depois a gente não conseguia emagrecer com facilidade. Agora eu tô perto dos 40, então agora é com 40, que tem uma revolução no metabolismo. Meu Deus! Explica pra gente que processos são esses. Claro que a gente sabe do envelhecimento que acontece a cada dia, né? Sim. E que a nossa rotina, então, estando as mulheres mais no mercado de trabalho, acumulando as funções, né? Então, casa, filhos, trabalho, a nossa vida é muito louca, mas hoje tem muitas oportunidades e possibilidades da gente pensar diferente, porque que velhice que a gente vai ter, né? Tem que pensar agora. Exatamente. Então, antigamente acreditava-se que depois dos 30, 40 anos o metabolismo caía, né? Ficava lento, enfim. Mas estudos recentes mostram que dos 20 aos 60 anos o nosso metabolismo é exatamente igual. Olha lá. E ele tem uma queda de 0,7% depois de 60 anos por ano. Então, essa história de metabolismo lento não cola mais. É porque a gente quer culpar alguém, né? Exato. Fica nas costas do tal do metabolismo. Sabe, eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo está... A culpa é nossa. Não é Tá. isso. Mas acontecem umas transformações no nosso corpo, sim. Então, os nossos níveis hormonais caem, a nossa massa muscular também diminui, densidade óssea. Então, para a gente conseguir melhorar isso, a melhor coisa é conseguir aliar a alimentação. Então, você precisa colocar os nutrientes necessários que o seu corpo precisa e exercício físico não tem como fugir. Agora, a boa notícia é que o que a Mônica propõe aqui pra gente, pra mim, pra você, é que dá pra começar a fazer esses exercícios físicos em casa. Exato. Dá pra mudar o nosso estilo de vida e colocar mais atividade na nossa vida em casa mesmo. Vai resolver todos os nossos problemas? Provavelmente não, mas é um belo pontapé inicial, né? Porque que acontece? Às vezes os médicos falam assim, né? Olha, você passou dos 40, você precisa de massa muscular, vai fazer musculação. Só que as pessoas não entendem que o que é musculação? É você trabalhar os seus músculos através de exercícios resistidos.
O seu músculo não sabe onde você está. Ele não sabe se você está na academia, se você está na sua casa, se você está na praia. Ele não quer saber onde você está. Ele quer o estímulo certo, os exercícios certos. Então, se você fizer exercícios resistidos, eu até trouxe aqui, mini band, elásticos, faixa elástica, super band, depois eu mostro algumas coisas, você consegue ter o mesmo resultado de pessoas que treinam na academia, desde que você faça o estímulo certo. Não adianta treinar de qualquer jeito, fazer treino aleatório, que daí o resultado também não vem. Porque é a pessoa que não imagina, nunca pisou na academia. Aí o médico fala e eles pedem para que a gente faça, e hoje é principalmente musculação, né? Você vai se sentir super desambientada. Não sabe para quem pedir ajuda, né? Às vezes vai precisar até investir na roupa para você ir para academia. Tem que colocar ali, né? Isso, sair o tempo, então de ir até o lugar, depois voltar, nunca é só o tempo do treino. Né? Então, o que você propõe pra gente são exercícios que a gente pode fazer em casa. E esses acessórios que você trouxe, eles não são nada difíceis de encontrar, também não são muito caros, né? Não, você acha super na internet, em sites de exercício, assim, né? De materiais esportivos. E você consegue simular todos os exercícios que você faz na academia, na musculação, com eles. Então, para começar, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa sedentária, nunca praticou atividade física. Só o peso do corpo já vai ser incrível, você já vai ver resultados logo no primeiro mês. Depois que o seu corpo começa a se habituar com esse estímulo, você vai precisar de uns estímulos novos. Então, os elásticos são maravilhosos para isso. E aí, depois que você se acostumou já com os elásticos, você vai mudar o tipo de treino. O que seria isso? Mudar a cadência, fazer um pouco mais devagar, aumentar o número de repetições. De repente, comprar, investir numas anilhas, num halter. E aí você faz da sua casa aí uma verdadeira academia. A minha casa tem um espacinho lá que é meu cantinho da academia. Legal. Onde eu faço meus treinos. Que é como você está pensando em envelhecer bem, né? Exato. Quando a gente fala dos 40 anos, né? Então, é muito hoje a idade que ou as mulheres estão realizando o sonho da maternidade ou elas têm filhos pequenos. De repente, uma idade que as mulheres decidiram que já constituíram sua família, né? Então, não vamos mais ter filhos, o casal já decidiu, né? Vamos ficar com o que já tem, é 1, é 2, não importa. E aí é o momento, e daqui pra frente, né? Exatamente. Como eu vou viver? E sem atividade fica muito difícil. Você comentava que as mulheres muitas vezes reclamam que não têm energia, disposição para brincar com os filhos. Exato. E eu te trouxe um cenário aqui que eu acho interessante a gente comentar. Ter filhos exige fisicamente de quem cuida, né? E aqui vou trazer o papel da mãe, porque tô aqui. Mas imagina, você vestir uma criança que não quer ser vestida. Você acalmar uma criança num momento ali. Então, o peso não é só o peso da criança, é um peso da criança solto, né? Exatamente. Quando a criança colabora e ela vem no seu colo, ela coloca o ombro aqui, divide esse peso, fica mais levinho. Quando ela não quer essa ajuda, fica mais pesado. Então, a gente tem que conseguir minimamente, e filho precisa de colo por um bom tempo, né? Minimamente, a gente tem que ter essa força, essa disposição, e que isso não tire a gente do eixo. Por isso, a atividade física entrando como uma válvula também de escape, né? A gente chama até de exercícios funcionais, porque são exercícios que vão trabalhar a funcionalidade do seu dia a dia. Então, por exemplo, você trouxe a questão de carregar o filho, né? Vou dar um exemplo aqui com o elástico, por exemplo. Perfeito. Então, dá licença, vou ficar em pé um pouquinho. Favor. Para você carregar o seu filho, está no chão. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o meu filho, eu tenho uma força de pernas e de braços. A postura, tudo sabendo fazer vai melhorar. Se você for com a musculatura fraca nesse movimento todos os dias, vai te dar uma hérnia lombar, vai te dar dor nas costas. Então, como que você pode fazer em casa alguns exercícios para fortalecer essa sua estrutura? Com um elástico simples desse, você consegue simular movimentos do dia a dia. Então, ó, tô trabalhando meus braços. Ótimo. E tô aqui, ó, fortalecendo as minhas pernas. Isso já vai te dar mais autonomia para uma atividade dessa, de brincar com seu filho, sabe? E se você for pensar, tem gente que fala assim, né? Ai, mas eu tenho dores no joelho, eu tenho condromalácia, eu não posso agachar. Mas você sentar é um agachamento. Para evacuar, não é? né? Então, a gente fala em atividade física pensando na funcionalidade da nossa vida, na nossa autonomia. Não depender de ninguém para fazer as nossas coisas. Eu faço exercícios de força para poder pegar a mala e colocar eu sozinha numa parte mais alta, sabe? Eu ter autonomia da minha vida, eu acho que isso é muito importante. E as pessoas acham que é só estética. Então, a frase que eu até gosto de falar para as minhas alunas é:
Treina pensando na funcionalidade dos seus músculos, das suas articulações, e a estética, ela vem sozinha, ela vem de presente. Se você for mais exigente com essa coisa do corpo, da forma, da estética, vai chegar um momento que você vai precisar alçar voos maiores, mas acho que dá para garantir que para a maioria das pessoas isso vai ser mais do que o suficiente, né? Exatamente. Levar essa atividade pro dia a dia. Então, legal. Você levantou, mostrou um pouquinho com esse elástico. Ele chama o quê? Super Esse aqui Band? é Super Band. Tá. Fácil de achar, você falou. Super fácil. Tem resistência diferente? a Tem, gente ele tem compra? 3 níveis. Então, esse aqui é o médio, Tá. mas tem um mais fraquinho e um pouco mais forte. Tá. Não, e ele é super legal, que você pode amarrar em superfícies fixas e fazer remada. Você consegue simular exatamente tudo que você faz na academia com esses acessórios. O que mais dá pra fazer? Mostra pra gente. Mostro. Em casa. Olha, não tem quase nenhuma ferramenta aqui. Ela vai mostrar pra gente começar. É pra pedir isso aí na internet hoje. Chega amanhã, você já começa a fazer. Aí você já entra no meu aplicativo, vem ser minha aluna e assiste as N40 aulas. Fit. N40 Fit, aplicativo da Mônica, que eu já tô de olho. Então, toda mulher quer se livrar do tchauzinho, né? Isso, fortalecer, né? Porque existe um certo grau de flacidez no braço, né? A mulher, ela já tem essa parte mais molezinha. E a pele é muito fininha. Exato. Então, a gente precisa fortalecer essa região, que é a musculatura se chama tríceps. Com um elástico desse, pisou no elástico, criou uma resistência cotovelo lá em cima, estende braço lá atrás e aí volta devagar. Ó, estendeu. Essa execução, ela precisa ser perfeita. Se a gente começa a fazer Não vai adiantar. sem sentido, não vai adiantar. Você propõe quantas repetições? Para um início, você pode fazer 3 sériezinhas de 10 a 15 repetições, depende da intensidade do elástico. Então, aqui a gente fez um exercício para trabalhar o tríceps, né, o tchauzinho. Agora vamos mostrar um exercício para trabalhar o bíceps, Tá. que é aquela força que a gente precisa Isso, para pra carregar as carregar. coisas, né? Tá. Então, o bíceps a gente pode usar ainda esse elástico, pisar no meio dele, abre o peito, postura sempre bonita, traz o elástico na direção dos ombros e aí volta devagar. E aí eu posso trabalhar de várias maneiras, subir em 3 tempos, descer em 3 tempos, subir em 1, descer em 3. Todas essas brincadeiras que a gente faz com a cadência, né, trabalhar mais devagar ou mais lento, vai fazer com que a gente dê estímulos diferentes para o nosso músculo e ele não se acostume. Tá, é gostoso pra gente, que tá fazendo diferente. E o músculo vai falar, o opa, músculo tem também estímulo vai se novo. animar, que é o que a gente quer, que o músculo fique bem animado. Sim. Agora, não consegui fazer as 10 repetições. Faz o que dá. Tá. Não Tá tem bom. problema. Eu falo assim, né, que o nosso músculo não sabe contar, ele sabe sentir. Então, você vai, o número de repetições que você chegou na última, lá não tô aguentando, acabou. Que é o que a gente fala de trabalhar na falha. Descanso entre essas séries. que você 30 a 45 segundos Como no a máximo. gente vai fazer bilateral, então faz primeiro um lado, você tá descansando enquanto você faz do outro lado. Exato. Perfeito. Perfeito. Aí a gente pode trabalhar as costas também. Que é super importante, né? Coisinha aqui que fica pulando do top. Tem a gordurinha do sutiã, a gordurinha do top, mas Sim. dessa parte funcional também tem muita gente que tem muita dor, né? Exato, exato. Só que assim, lembrando que nenhum exercício tem o poder de tirar a gordura de determinado lugar. Então eu não vou conseguir, eu quero eliminar a barriga, eu vou fazer abdominal para eliminar a barriga. Não, eu vou fazer um déficit calórico, eu vou comer menos calorias, fazer uma atividade física que trabalhe todas as capacidades físicas, força, mobilidade, flexibilidade, resistência, e aí a gordura vai indo embora, porque o músculo o corpo não escolhe de onde ele vai tirar a gordura como fonte de energia. Normalmente sobra aquela gordurinha localizada, né? A gente tem uma resistência. Mas principalmente acho que o que vai embora é aquela gordura mais prejudicial, que é a gordura visceral, né? Exato. Que Então, tá se embaixo sobrar do só músculo. a questão estética, é fácil resolver. Uma lipoaspiração resolve. Né? Quer tirar aquela... Específica que não foi embora? Tem. Sim. Agora, para gordura visceral, não tem cirurgia. É exercício. Exercício e comer bem. Então, pensando em fortalecer as nossas costas, Tá. ainda usando esse elástico super simples, pisou no meio, aí você vai deixar a coluna bem reta, sempre projetando o quadril lá para trás, puxa os cotovelos para cima, e aí vai estendendo os braços devagar. Tá vendo que eu até dou uma tremidinha? Sim. Porque tem uma tensão. Então, puxo,
Você tá controlando o tempo, né? E aí eu volto Tá. devagar. Aqui, ó, eu trabalho o meu corpo todo. Claro que o foco é costas. Mas o abdômen também tá contraído. Também. Então a gente trabalha o nosso abdômen em todos os exercícios. Ao fazer um agachamento, eu preciso estar com o meu abdômen forte para eu não jogar excesso de energia em lugares que eu não quero. Quero trabalhar pernas, mas eu preciso isolar outros músculos com o meu abdômen. Mônica, é importante saber se essa mulher, aí principalmente acho que depois de ter tido filhos ou depois de uma obesidade em grau elevado, se ela tem esse afastamento dos músculos abdominais, que é o que você chama de diástase? Sim. A maioria das mulheres que passaram por uma gestação tem a diástase. Então a gente tem o reto abdominal, né? Que são esses músculos aqui do abdômen. E aí a linha alba, que é o que fica no meio, ela se afasta por conta da gestação. Se a gente não cuida da diástase, pode ter uma hérnia, né? Aí os órgãos começam a ir para fora. Então essa diástase ela precisa ser fechada. Existem exercícios específicos para isso. Então, quando a mulher está com uma diástase, ela não tem competência abdominal ainda para fazer muitos exercícios. Ela precisa aprender a usar o cinturão natural dela, que é um músculo que a gente chama de transverso, para depois ir para exercícios mais intensos. Dá para aprender a fazer isso? Sim, com certeza. Tá. Quantos minutos? O que você pensa, assim? Quanto tempo? Porque a gente tem que ter... Claro que o aplicativo vai ajudar nesse sentido, na sequência, né? Porque aí você começa a fazer, você pegou essa ideia aqui, você tem aí os elásticos na sua casa, você faz 1 ou 2, aí alguém te chama, você vai embora, porque você não tem ainda compromisso com a atividade física, você não sabe dar a sequência. Sim. Então, quanto tempo e o que você... Claro, você falou aqui que tá trabalhando, né, foi braço, mas você estava trabalhando o corpo todo. Como que você recomenda isso, principalmente lá no aplicativo, que é bom para todo mundo, né? Sim. Na recomendação mais geral, Sim. Se é focar superiores, inferiores e um dia só de abdominal, se é fazer o corpo todo já para garantir do dia. Eu vou explicar essa parte. Quando a gente é sedentária, né, vamos supor, você não pratica atividade nenhuma, eu preciso fazer com que o seu corpo entenda o que está acontecendo. Então a gente precisa colocar exercícios mais de consciência corporal, sem carga mesmo, só com o seu corpo. Então você vai entender como faz um abdominal, você vai entender como faz a contração do abdômen, o que você precisa ativar para fazer um agachamento e não machucar a sua lombar. É assim que eu trabalho com as minhas meninas. Então na primeira semana, na fase 1, é a consciência corporal. Então, eu tenho um programa que chama Super Shape, que está dentro do aplicativo. E nessas 6 semanas, a gente foca em preparar o corpo dela, para depois ir para uma outra jornada. Então, na semana 1, consciência corporal. Exercícios que vão trabalhar o corpo todo, mas de maneira bem focada em ganhar essa consciência corporal para ela não se machucar. Na semana 2, a gente já trabalha um pouco mais de mobilidade e estabilidade. Então, exercícios que vão trabalhar amplitudes de movimento, para a gente conseguir fazer outros exercícios mais desafiadores sem se machucar. E por aí vai, até chegar na semana 6, que é quando você começa a ver os resultados. Aí é incrível, depois de 6 semanas você começa a ver esse resultado no seu corpo, você não quer parar mais. E tem continuidade? Dá para continuar depois? Aí depois você segue o cronograma semanal que é colocado lá todo domingo à noite. Legal. Dá para continuar fazendo em casa? Sim, com um elástico, com o que você tem. Legal, muito bom. Só que os estímulos são diferentes. Você falou do peso corporal, né? E aí é claro que os corpos mais pesados, às vezes, vão ter dificuldade da sustentação do próprio peso do corpo, né? Exato. Esse trabalho, isso vai melhorando. Então, por exemplo, fazer uma prancha, né? Que a gente sabe que trabalha o abdômen. Tem gente que não vai conseguir, que só vai conseguir quando trabalhar um pouquinho do braço, que só vai conseguir quando obtiver uma consciência mínima corporal. Como é isso? Porque é equilíbrio também, né? Exato. Então, vamos supor a prancha, que é um exercício que não é fácil. Né? Você ficar lá com os cotovelos apoiados no chão. Vou até demonstrar. A prancha, você precisa colocar os cotovelos no chão. Que o tempo não passa. É um exercício que o tempo não passa. Um minuto aqui é um terror, né? Mas a pessoa que não consegue fazer uma prancha logo no começo, ela vai fazer a prancha numa superfície mais alta. Tá bom. Entendeu? Eleva um pouquinho. Exato. Então, Mônica, eu não consigo fazer a prancha mas até com as dá mãos pra no colocar chão. Dá, mas tem gente que ainda assim é acha difícil. Ai, tá. Mônica, eu não consigo. Eu não aconselho colocar o joelho. Por quê? A prancha é pra gente trabalhar o abdômen. Se eu coloco o joelho no chão, eu mato o trabalho de abdômen. Tá bom. Então, não é que é errado, tem profissionais que trabalham assim, eu que não gosto. Tá bom. Então, eu ensino minha aluna já a trabalhar direito desde o começo.
eu jogo ela para uma superfície mais alta. Tem alunas que fazem até na parede. Colocam a mão na parede, os pés um pouco mais para trás, faz na parede. Tá bom. Ah, tá fácil com a mão, coloca os cotovelos. Agora ficou fácil, vou pro Tá bom. banco. E aí vai. Até chegar no chão. Até chegar no chão. E aí você vai aumentando o tempo, Exato. né? Tá. É fácil de entender qual é a postura? Porque a gente pode ficar com o quadril muito elevado. É fácil de entender a postura? Precisa ser o mais reto? Precisa ser o mais desconfortável possível para estar certo? Você precisa sentir o seu abdômen. Tá. Não desconfortável, exatamente. Né? Porque às vezes tá fácil, você pensa, não é possível, não pode estar fácil para mim. Tô fazendo errado. Você tem que estar sentindo o abdômen trabalhar. Eu Tá. tô segurando essa postura através da força do meu glúteo, do meu interno de coxa e do meu abdômen. É tudo junto. Core. Core não é só abdômen. Core é interno de coxa, glúteo, quadrado lombar, abdômen. Você faz de tudo uma coisa só. É. Isso é você construir a sua casa na rocha e não na areia. Então, por isso que é importante essa fase inicial, sabe? Por isso que o Super Shape tem 6 fases e a gente vai construindo o corpo. Chegou na fase 6, aí você tá pronta para seguir um cronograma semanal de treino. E esses cronogramas são periodizações, são super importantes você seguir. Não adianta fazer cada dia um treino que a gente tá afim de fazer da nossa cabeça. E tem a orientação da dieta também lá. Sim, Então é uma coisa completa. completo. Tem até mentalidade, aulas com a psicóloga, pra você não comer as suas emoções. É porque tem a fome emocional, né? Tem. Então, bem completo. Legal. Você teve uma virada de chave aos 40 anos, Tive. né? Então, daí que veio essa energia para criar as ferramentas, então, voltadas principalmente para as mulheres, que aos 40 anos a gente está no auge da vida, e aí a gente sente, às vezes, que o nosso corpo não está colaborando, e com aquela, hoje a gente sabe que é mito, né? É. Que o metabolismo tá ficando reduzido. Então é fácil de abraçar esse caos, né? Ah, passei de 40, Você então se deixa, acomoda ali, né? normal, né? A acomodação é desconfortável, mas é conhecido. Você não tá feliz, mas é o lugar que você conhece, você fica por ali mesmo, Tá quentinho ali. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua virada de chave, sobre como é que você trabalha a expectativa também das suas meninas, das suas alunas, porque às vezes existe um objetivo na cabeça dessas mulheres que não é real. Pode ser até tangível, mas do que você está disposto a abrir mão para chegar lá e por quanto tempo? Fala um pouquinho pra gente sobre como que você trabalha isso com as alunas. Eu sempre pergunto assim para elas, qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Isso eu peço até para elas escreverem. Quanto tempo eu quero e qual transformação eu quero? Então eu, por exemplo, eu queria participar de um campeonato de fisiculturismo com 40 anos. Foi a coisa mais difícil da vida, porque naquela época eu passei por vários problemas pessoais. Fim de relacionamento, problema saindo do trabalho. Foi um negócio. Mas o meu objetivo, o meu propósito foi tão forte que eu falei, não, eu me agarrei naquilo. E aquilo foi uma fuga, assim, pra mim, sabe? Aquilo me ajudou a esquecer os problemas que eu tava passando. E foi com 40 anos. Então isso pra mim foi tão forte, eu descobri que com 40 anos eu podia alcançar o que eu quisesse, que eu faço questão de mostrar isso para as meninas. Então, independente do objetivo delas, se elas estão dispostas a a pagar pelo preço do que elas querem, tô junto com elas. Mas não é simples assim. Então, você quer o corpo de uma atleta de fisiculturismo? Saiba que você vai abdicar de várias coisas. Tá tudo bem para você? Tá, tô nessa. Então, a gente vai conseguir. Não tem essa de, o seu biotipo não te permite. Permite se você quer. Você só tem que pagar o preço. Sabe? Você está disposta a pagar esse preço, você vai lá e faz. De qualquer forma, a saúde vem, né? Então, muita gente tem esse objetivo de um peso na balança. Como é que você lida com isso? Principalmente mulher, né? Existe um peso, um número, 2 números. Que precisa ser quebrado esse negócio isso, aí também. 50 quilos. Às vezes é uma pessoa que sempre pesou 50 quilos, mas aos 40 anos, 50 quilos não é mais possível por N fatores, né? Teve filho, a mudança até da composição corporal. Hormonal. Questão hormonal. Como que quebra isso? Porque é difícil, né? Às vezes a mulher tá péssima de saúde, mas se ela chegou naquele peso ali, naquele número, realizou o sonho. O que eu faço para elas entenderem e quebrarem isso da mente delas é que emagrecer é diferente de perder peso. O que é emagrecer? Emagrecer é você perder gordura
e ganhar massa muscular. Isso é o que a gente quer, né? Não quero gordura, quero massa muscular. Maravilha. Perder peso tem a ver só com o número da balança. Não me interessa se eu tô lá com 60, 70 quilos. Se eu tô com uma composição corporal boa, alta massa muscular e baixa gordura, se o número ali tá falando que é X a mais do que eu queria, tô nem aí. Eu não ligo pro número da balança, eu ligo pra composição corporal. As minhas alunas nem se pesam mais, elas só tiram medidas. Entendeu? O que importa é quanto de medida você perdeu. Não importa o número da balança. As fotos ajudam muito. Pronto, exatamente. Tem uma fita métrica, tira sua fotinho. Até tava conversando com a Mônica, primeira foto que se tira, dá pra ver, assim, a pessoa tá... Antes e depois é incrível, né? Desanimada, né? Na segunda, faz um mês só. Na segunda, você já vê que a postura já é mais feliz, confiante, né? A autoestima muda demais. Isso aí não tem preço que pague, né? Tem preço. E a autoestima tem muito a ver com a nossa vida profissional depois, a nossa vida social. Tudo muda. Tudo muda. Eu, assim, mudei totalmente depois dos meus 40, quando eu mudei minha composição corporal. Fiquei mais confiante, autoestima lá em cima, posicionamento no meu trabalho diferente, posicionamento na minha vida social diferente, relacionamento diferente. Autoestima, quando a mulher tá com a autoestima baixa, eu falo isso por mim, porque eu vivi isso. Eu era uma chata ciumenta. Porque eu não tinha segurança de mim, sabe? Eu não era segura de mim. Quando a sua autoestima tá lá em cima, você não deixa esse tipo de coisa te atingir mais, sabe? E acho que essa convivência, porque você acaba tendo maior proximidade com pessoas que têm um estilo de vida parecido com o seu, né? Então, a comunidade. Aí, o passeio não vai ser pra ir pra um restaurante, comer alguma coisa. Pode até ser no fim do dia, mas primeiro vocês foram ao parque. Exatamente. Então, primeiro você aproveitou o dia, sol, né, ar livre. E aí não tem como, a família acaba, né? A gente tá falando aqui de algo principalmente voltado para mulheres. Tenho certeza que os maridos, namorados se sentem muito incentivados a começarem um novo estilo de vida, porque na verdade a gente dita esse ritmo da nossa casa, né? Com certeza, com toda certeza. E uma coisa que eu falo para as meninas que é muito importante também é a gente estar no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Então, você quer emagrecer, você quer ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, você precisa estar no meio de pessoas que também gostam disso e querem isso. Se você tem esse objetivo, você vai ficar andando só com pessoas que querem beber o final de semana inteiro, que só querem participar de festa, você não vai conseguir. Não é compatível. Até dá, mas é muito mais difícil. Para que a gente vai dificultar o nosso caminho? Né? Deixar a estrada muito mais esburacada, difícil de percorrer. Então, está dentro de uma comunidade, tanto que eu ofereço até para as meninas um grupo no WhatsApp onde a gente se ajuda muito. Está dentro de uma comunidade de pessoas que gostam da mesma coisa, que falam sobre a mesma coisa. Troca ideia, olha, hoje eu fiz o treino assim, hoje eu comprei isso aqui, foi legal. Elas colocam lá no grupo, eu comprei elástico em tal lugar. É muito legal isso. A princípio, tem alguma orientação de suplementação? Algo, a princípio, não? Toda a parte nutricional lá do nosso app é bem natural. Tudo que você tem em casa. Mas o que eu gosto de incentivar as meninas a ingerirem, porque às vezes a gente não consegue bater a quantidade de proteína que precisa no dia. O whey protein é incrível. Whey protein, creatina, são coisas boas para a gente colocar na nossa alimentação. Mas não que seja necessário no primeiro momento. Sabe? O mais certo, né? O que seria certo mesmo a pessoa fazer, ela se nutrir com alimentos mesmo. O suplemento é só um suplemento, não uma substituição. Vai deixar uma refeição para tomar um whey. Isso não. Ainda mais, né, a gente tá falando de pessoas que podem estar acima do peso. Se gostam muito de comer, né, então bata a sua meta aí na proteína. Exato. Né? Exato. Vai comendo a proteína. É que, na verdade, a gente costuma ter vontade de comer outros alimentos. Então, mas essa vontade vem porque às vezes os nutrientes estão totalmente desregulados, sabe? Tá colocando muito carboidrato na alimentação, aí você vai ter vontade de comer sempre. Colocou mais uma ingestão de proteína maior na sua alimentação, a sua saciedade é muito maior. Mônica, aquele abdominal tradicional funciona? Funciona para fortalecer seu abdômen. Agora, se você me perguntar assim, Mônica, aquele abdominal para tirar a barriga é bom? Nenhum abdominal vai tirar a barriga. O que vai tirar a barriga é o que você come e a maneira que você treina. É o conjunto. E se tiver diástase?
Se tiver diástase, você precisa ter consciência para fazer o exercício. Então, tem mulheres com diástase que elas conseguem fazer um abdominal tradicional. Mas tem mulheres que não, então elas precisam fazer exercícios que a gente chama de hipopressivo. Sabe o vácuo abdominal? Sim. Então, esses são mais indicados para mulheres que têm diástase. É porque sem o abdômen fortalecido, a gente não consegue chutar uma bola com a criança, né? Não. Empurrar o elevador com... Sabe? Bom, a mãe tá sempre com as mãos ocupadas, né? Você não consegue empurrar a porta do elevador com a perna pra abrir, né? Fica presa, fica passeando nos andares. Não dá, né? Tem uma perguntinha, vamos colocar na tela, tem uma perguntinha do WhatsApp, vamos ver como é que o pessoal quer participar aqui. Vânia Matos, de Salvador, na Bahia. Boa tarde, tenho 55 anos e 44 quilos. Fiz cirurgia de hérnia umbilical, depois de uns meses a cirurgia rompeu. Posso fazer esses exercícios? Obrigada, Vânia. A gente não sabe a altura da Vânia, mas 44 quilos parece pouco, né, magra? Pequenininha. Ela precisa primeiro passar no médico, ver como está a situação dela, para saber se ele faz a liberação da atividade física. Então, é muito complicado, assim, a gente falar assim, pode ou não pode. Não, o médico precisa avaliar. Então, o aplicativo, a gente vai falar, ele está à disposição para todo mundo. São recomendações gerais. Se você tem alguma condição, seu ortopedista falou que por um tempo o ideal é você não fazer X exercício. Então, o seu caso é diferenciado. Acabei de passar por uma cirurgia. O teu caso é diferenciado e você vai precisar, no retorno, né? A gente precisa ver os profissionais de saúde com certa frequência, né? Sim. Então, no seu próximo encontro com o seu médico, seu especialista, ou alguém que te acompanha, você conta para ele que você está muito à vontade de fazer um programa de exercício físico, alimentação saudável, de repente mostra para ele. E eu tenho certeza que ele vai apoiar e se precisar fazer algum ajuste, alguma alteração, também essa orientação vai chegar até você. Mas eu acho isso muito legal. Acabei de fazer a cirurgia da mama. Se você não tem liberação ainda para mexer os braços, é óbvio que ainda não dá para fazer certo tipo de exercício físico, né? Tem dor. Ele falou que eu posso fazer inferiores, mas eu faço e me dá dor. Então, não faz e busca esse aconselhamento médico. Né? Lá dentro, a gente tem programas para tudo, praticamente, né? Então, a gente tem um programa de pilates, a gente tem um programa de flexibilidade, que é bem para as pessoas que têm dores. Que legal da flexibilidade. É, bem legal. Os fisioterapeutas falam que a gente está muito encurtado hoje. Porque a maioria do tempo, como que a gente fica? O quadril rígido. Então, eu coloquei um programa que chama Superflex, que é justamente para trabalhar essa nossa flexibilidade. Até porque, se a gente não tem mobilidade articular e flexibilidade muscular, você não consegue fazer um agachamento. E quem está no aplicativo tem acesso a tudo isso? Tudo, todos os programas. Tá. Super abs, que é só de abdominal, super glúteos, que é pro bumbum. Então dá para fazer aquele programa Shape? Super shape. Super Shape. E aí eu quero melhorar a minha flexibilidade. Você também faz o flex? Super flex, exato. Ah, legal. É que o Super Shape, ele tem toda uma periodização para quem é iniciante. Tá. Então você segue aquilo lá certinho. Tá bom. Acabou as 6 semanas. É teu compromisso. Tá. Hoje eu tô sentindo que eu tô com um pouquinho de dor nas costas. Vai lá no Superflex na aula 7, que é para as costas. Pá. E aí o Super Shape, quantas vezes por semana, Mônica? Não, eu ia falar uma vez por semana, uma vez por dia. Uma vez por dia, todo dia. Todo dia. É pouco tempo, então você tem que fazer todo dia. Não precisa de descanso, viu? Descanso Mas é só também pra quem faz 15, muito. 20 minutos. Então, porque a gente adora, né? curta. Nem começou, já quer o dia do descanso. É. Então, descanso é pra quem precisa do descanso. Mas, Dê, vamos parar pra pensar. Você come todos os dias, não come? Sim, tem que fazer exercício todo dia. Dorme todos os dias também, não é? A mesma coisa E seria com a atividade exercício física. é essencial pra nossa vida, então tem que fazer todo dia também. Eu até falo para elas que no domingo é o descanso ativo. Vai fazer uma caminhada no parque, vai, sei lá, andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa que tenha atividade física no meio, sabe? Elas te contam que dá mais vontade de fazer esse tipo de atividade aí, aos domingos, por exemplo? Quando elas não fazem, elas falam, gente, eu não treinei hoje, que tô me sentindo mal, sabe? Tá. É muito louco isso. É Legal. muito legal. Agora, alguém pode falar, Denise, mas eu não tenho tempo. Quanto menos tempo a gente tem, mais coisas a gente faz, né? Então, tempo a gente cria tempo também, né? Sempre dá para fazer. Agora, tem que ter
ali o mínimo de força de vontade, colocar na agenda. A gente coloca tanta coisa na agenda, né? Eu tenho uma aluna que ela estuda e trabalha. Ela acorda às 4h30 da manhã, faz o treino, 5h30 ela tá saindo para trabalhar. Então, a gente faz o nosso tempo, sabe? Precisa suar? Com o treino, sua muito? O suor ele tem a ver com a temperatura do nosso corpo, né? Então, se você tá num ambiente que tá quente e nem tá fazendo atividade física, você tá suando porque você tá regulando a temperatura do seu corpo. Mas não que você precise suar para fazer uma atividade física. Tem exercícios, por exemplo, exercício de flexibilidade. Você não sua, você está trabalhando sua flexibilidade. Agora, se você está trabalhando a capacidade física cardio, tá, você vai É porque suar. tem gente que fala que não suou, não valeu. Não. Então não é bem assim. Depende né? da sua periodização lá, do que você vai fazer no dia. Tá. O importante é fazer. Exato. Tá, muito legal. Eu vou deixar o Instagram da Mônica aqui, depois a gente vai falar do aplicativo para encerrar. O Instagram é @MoniquitaFit, com K, MoniquitaFit, lá no Instagram. No YouTube, da mesma maneira, Moniquita Fit, você encontra o canal da Mônica, Moniquita Fit. E tem um aplicativo que a gente falou aqui durante a entrevista, que é o M40 Fit, M40 Fit. Não precisa necessariamente estar acima de 40 anos para acessar, né? Então, falei, não tenho 40 anos ainda, mas já estou acessando o aplicativo da Mônica, porque, na verdade, é uma grande preparação que a gente faz para um envelhecimento saudável, né? Se a gente pensar que todo dia o envelhecimento está acontecendo no nosso corpo, né? A gente tem que fazer a nossa parte para o nosso corpo funcionar a nosso favor, né? Então não precisa ser acima de 40 anos. O grupo ele é voltado para mulheres, mas homens também podem fazer? Tem homens que entraram para treinos de flexibilidade. Então, se é um homem que não tem objetivo de ganhar massa, de crescer muito, maravilha, ótimo, vai ser ótimo para mobilidade e flexibilidade. Outro dia até encontrei um professor de uma academia, eu fui treinar, ele falou, eu treino com você no aplicativo. Ele faz aulas de mobilidade. Então, isso é bem interessante. Todos os homens deveriam fazer, na verdade, treinos de mobilidade e flexibilidade. Mas eu foquei bem em mulheres porque é justamente o que o corpo de uma mulher necessita, sabe? Exercícios de força, bem voltado para mulheres, trabalhando muita estabilidade, muita flexibilidade. A maioria das meninas que estão lá, as que tinham dores, elas falam, Mônica, eu não sinto mais dor. E mulher, para fazer atividade física, a gente tem um pouco... Por mais que a gente saiba que, até se a gente quisesse, seria muito difícil ficar forte, né? Então, não fica. A gente tem muito medo da masculinização do corpo, né? Mas olha, para uma mulher ficar masculina, ela precisa ter uma alimentação muito específica e carregar muito peso. Fora, às vezes, tomar até algum tipo de hormônio. Não fica. Ó, eu pego pesado e eu não sou grande. Então, por isso que eu falei, anima, né? Porque você vê alguém que faz ali com rigor, atividade. Todos os dias. E tem um corpo feminino, né? Então, aproveitar. E a gente tem esse medo mesmo, né? Vou fugir da academia, musculação. Não. O médico falou que eu tenho que fazer musculação, mas não quero ficar com o corpo masculino, não. Não é assim. E com o aplicativo voltado para o público feminino, acho que dá essa segurança também, né? De que são exercícios pensados para o corpo feminino. Muito legal. Então, M40 Fit é o aplicativo da Mônica. Adorei te receber aqui. Eu Você amei. vem mais vezes? Só me chamar que eu tô aqui. Aprendi exercícios, já vou comprar aí as ferramentas para poder fazer em casa também. Entrar no seu aplicativo, porque, de fato, né? Não treina sozinho. Treina com você. Exatamente. Eu tô treinando com vocês lá nas aulas. Muito legal. E dou todas as opções. Não consigo fazer esse, eu dou uma opção. Não tem como errar. Obrigada por ter vindo, viu? Eu quem agradeço. Venha sempre. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, você tem labirintite? Tem tontura? Acha que é labirintite? Recebeu um diagnóstico? E mais, para tirar todas as dúvidas sobre ouvidos, nariz e garganta, é no próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de labirintite. Aproveitar e tirar todas as nossas dúvidas sobre ouvidos, nariz e garganta.
Eu tenho o prazer de receber o Dr. Bruno Barros, médico otorrinolaringologista. Doutor, obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite. E a gente conta com a sua participação. Você que está em casa sabe, participa do programa enviando sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Para abrir essa conversa, tem um vídeo de abertura. Vamos ver. A labirintite é uma condição médica que afeta o labirinto, uma estrutura localizada no ouvido interno que desempenha um papel crucial no equilíbrio e na audição, causada por infecção viral ou bacteriana resultando em inflamação. Os sintomas incluem vertigem, perda auditiva, desequilíbrio, náuseas e vômitos. Seu tratamento pode envolver medicamentos para controlar os sintomas e terapia de reabilitação vestibular. Medidas como descanso e evitar movimentos bruscos também podem ajudar. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal. Doutor, é muito comum as pessoas falarem que é labirintite quando elas têm uma tontura. Mas são diagnósticos diferentes? Então, isso é muito interessante porque, na verdade, a labirintite é uma das causas de tontura. E ela é usada o termo popularmente para definir como todas as causas de tontura, né? Ainda bem que a labirintite ela é rara, porque ela é uma infecção do labirinto. Então, a pessoa que vai ter uma labirintite, geralmente, antes de começar a ter os sintomas de tontura, vai ter uma dor de ouvido igual aquela da criança. Uma dor forte no ouvido, febre, e a partir de algum tempo depois é que vai aparecer a tontura, geralmente, e ela vai vir associada a uma perda de audição. Então, às vezes super rápida essa evolução, e pode levar o paciente até um quadro de surdez. Então, ainda bem, ela é super rara. Tem que ser identificada precocemente e geralmente o paciente vai tomar antibiótico de grande espectro, um antibiótico potente, corticoide, para que possa se recuperar e ficar com o mínimo de trauma posterior. Tá. Então você falou da surdez ou dessa perda auditiva. Isso pode ser irreversível? Pode ser irreversível. E é interessante que ela pode levar a um quadro até tardio. Ou seja, você tem um processo inflamatório dentro do ouvido, do labirinto, após já tratada a labirintite, e mesmo assim, lá na frente tem um processo inflamatório que leve à perda de audição. Então, é um quadro super importante, mas ainda bem, ele é raro. Ele representa quase menos que 5% dos quadros de tontura. É que popularmente ficou conhecido como labirintite. Parece que é sinônimo e não é. Então, é uma das causas de tontura, pode ser labirintite, mas é o menor percentual. Maior a chance de ser um outro motivo, uma outra causa dessa tontura. Então, não são sinônimos. Agora, diz assim, eu tenho labirintite ou eu estou com labirintite? Como é? Na verdade, você está, porque é uma infecção aguda. Então, você precisa ter um processo infeccioso, inflamatório, ativo, para ter o quadro de labirintite. E ela é tratada, na maioria das vezes, com antibiótico, com corticoide, e você tem a melhora daquele quadro, e aí você fica livre da tontura naquele momento. Você falou, você explicou aí um quadro clássico que então dá sinais, de repente febre, dor nos ouvidos. Aí minha pergunta, em um ou nos dois, né? E outra questão, muita gente, pode ser do nada, sem nenhum motivo aparente, ou andei num brinquedo que vira de cabeça para baixo, aí isso pode desencadear essa infecção, esse quadro? Não, a infecção ela vai vir geralmente localizada. Então você entrou em contato com uma bactéria e ela causou uma infecção igualzinho na criança, a otite da criança. Tá. É o mesmo quadro, só que acometendo o adulto. E aí o que acontece? A bactéria que está ali causando a otite, ela migra através de uma pequena membraninha para o labirinto, porque o labirinto ele está em contato íntimo com a parte da audição, com o ouvido, com a orelha média. Então, nesse momento, a bactéria migra para dentro e aí ela causa uma infecção dentro do labirinto. E aí aparece a tontura e vem junto, às vezes, uma perda de audição importante. E o que é esse desconforto em brinquedos, cabeça para baixo? Então isso é interessante. Aí a gente começa a perceber que existem diferentes quadros relacionados à tontura. A tontura é um sintoma dentro de algumas doenças. Por exemplo, nós temos um quadro chamado vertigem posicional paroxística benigna, VPPB.
é a principal causa de tontura na população e a maioria não sabe que ela existe. É conhecida popularmente como cristalzinho solto dentro do labirinto. Tá? O que é esse quadro? Vamos lá, a gente tem no labirinto, de uma maneira bem simplória, uma porção central que ela parece o sagu. Sabe aquela sobremesa? A gelatina com aquelas bolinhas? Só que no labirinto essas bolinhas são os cristais de oxalato de cálcio. E elas estão lá, são chamadas de otocones, elas estão lá para ajudar a identificar postura e posição do nosso corpo. Só que essa parte central se comunica com outros canaizinhos, então 3 canais semicirculares que tem líquido e onde fica uma célulazinha que tem um cíliozinho. Então, quando eu viro minha cabeça para o lado direito, esse labirinto aqui, o líquido estimula e eu aumento o sinal. Então, vamos pensar como se fosse um sinaleiro. Estou aqui parado, meus 2 labirintos estão mandando sinais. Eu viro para cá, esse aumenta o sinal e esse aqui diminui. Então, o corpo entende que estou virando minha cabeça para o lado direito. Na VPPB, uma daquelas bolinhas se desloca daquela geleia central e cai dentro desse canal. E aí, quando eu viro a minha cabeça, o líquido é mais rápido, então primeiro o estímulo está aqui, só que aí eu parei a minha cabeça, o líquido para, o sinal já está diminuindo, só que aí vem uma bolinha, tum, 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 e bate naquele cíliozinho. E aí, para o labirinto, parece que você continuou a virar a cabeça. Só que o seu olho fala, não, a cabeça está parada. Os músculos do pescoço falam, não, você já parou o movimento do músculo, sua cabeça está parada. Essa incongruência de sinal dá uma tontura muito forte, intensa, só que ela é rápida. Então, é aquela pessoa que vai fazer um movimento de levantar da cama, de repente tudo gira, foi fazer um abdominal, tudo gira, só que ele para, fica 2 segundinhos, estabiliza a tontura e não tem sintomas auditivos juntos. Então, não tem perda de audição, não tem zumbido, não tem outro sintoma. É muito comum perceber na cama. Então, quando eu viro para o lado esquerdo na cama, dá a tontura. Mas eu fico paradinha, ela melhora. Então não é labirintite isso? Não é labirintite. É uma labirintopatia, seria o termo correto, né? Que são as doenças do labirinto. Porque é interessante, a gente pode ter tontura também que não esteja relacionado ao labirinto. Que esteja relacionado à nossa cabeça, sistema nervoso central. Inclusive quadros até perigosos, como, por exemplo, você pode ter um AVC de uma área localizada e que o sintoma é tontura abrupta, uma tontura muito intensa. Esse diagnóstico ele tem que ser feito por um médico para diferenciar os quadros e aí poder determinar se há a tontura de origem do labirinto mesmo ou de outra região como a nossa cabeça, nosso sistema nervoso central. O paciente chega com a queixa dele, né? Então ele chega falando, te conta aí a história, quando é que tudo gira, quando ele faz o quê, se teve dor ou não, febre ou não. É fácil de fazer esse diagnóstico, às vezes precisa de uma investigação maior. Tem esse equipamento para fazer os exames que precisa, você pode ter no seu consultório para fazer, tem que ir no laboratório, como funciona? Isso é muito interessante, Denise, porque na verdade a gente fala que para diagnóstico de tontura é muito mais importante a história clínica do paciente do que até os exames secundários. Eles vão ter seu papel, mas o médico ele já tem que estar com aquela hipótese ali, estruturada mediante as queixas do paciente. Porque são bem diferentes os quadros. Veja, da labirintite você tem a dor, a infecção, a tontura, ela é incapacitante, a pessoa está sentada, às vezes ela está tendo ânsia de vômito, ela não consegue se movimentar em nenhum segundo. Da VPPB, não, se eu estou quietinho, parado, não sinto nada de tontura, mas eu viro, eu tenho a tontura. São bem diferentes. A neurite vestibular, que é outro quadro, que é uma inflamação do nervo que sai do labirinto e vai para a cabecinha. A gente ainda não sabe ao certo qual é a causa disso, mas a gente suspeita que seja um vírus que cause uma lesão naquele nervo. E aí é como se, de uma hora para outra, lembrando aquele do farolete dos labirintos, é como se de repente um desligasse. Se desligou mais uma vez, o labirinto interpreta que você está virando para o outro lado, que está mais intenso o sinal. Só que o olho fala que não, o músculo da cabeça fala que não, e aí a incongruência de sinais dá aquela tontura forte. E é uma tontura que a pessoa também tem muita dificuldade de se levantar e normalmente não vai ter também nenhum sintoma auditivo. Mas a instalação é muito abrupta e não é ligada ao movimento. Mesmo parado, a pessoa tem a tontura. Então, você vai tendo essas nuances que vão te ajudando a dar um diagnóstico correto e aí depois você vai ter o exame complementar como um auxílio ao diagnóstico. Suspeitei que é isso. Tá bom, então eu tenho um exame específico para ser solicitado. Então é muito mais, o diagnóstico é muito mais clínico, né? Muito mais clínico. Tem
tratamento cirúrgico para fazer sobre isso que a gente está falando, tanto de labirintite quanto dessas outras causas de tontura aí? Então, na verdade, é muito raro a gente ter que fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico para quadro de tontura. Agora, existem doenças que podem ter um papel, a intervenção cirúrgica. Por exemplo, a gente tem um quadro chamado hidropsia endolinfática e que, dependendo de alguns sinais, pode ser chamado também de síndrome de Meniere. A maneira mais simplória de entender é, o labirinto tem líquido dentro dele, que a gente já conversou, onde fica tendo a movimentação, e esse líquido ele trabalha numa pressão. Quando há um aumento importante dessa pressão dentro do labirinto, você pode ter crise de tontura que vem da hidropsia. E aí essas crises geralmente têm uma característica, ela vem crise, a pessoa tem muita tontura, geralmente associada com uma sensação de pressão no ouvido. A mesma sensação é parecida com a sensação que a gente tem descendo a Serra do Mar ou do avião durante decolagem e pouso. Então, uma sensação de pressão e zumbido e, às vezes, flutuação da audição. Então, parece que a audição está pior naquele momento das crises. E aí, depois passa, depois de um tempo diminui a crise, desaparece, fica um tempo sem, depois vem crise, fica um tempo sem, crise. Então, você vai tendo crises recorrentes. Neste quadro, quando a gente não consegue um controle adequado das crises de tontura, existe um tipo de procedimento que pode ser feito para diminuir essa pressão, tá? E na labirintite, que a gente conversou, se a pessoa tiver a perda de audição importante, às vezes a gente pode lançar a mão da cirurgia de implante coclear para reabilitação auditiva desse paciente. Mas aí são quadros pontuais, específicos, momentos específicos dentro de cada doença. Você não está evitando que a pessoa tenha mais uma crise de labirintite, mas você está melhorando a audição que ficou comprometida nessas crises. Isso, no caso do implante. Tá, legal. Dá para estabelecer uma relação de idade para essas doenças do labirinto que a gente está falando aqui? Normalmente é uma doença que acomete o adulto e o idoso preferencialmente. Mas criança também pode ter tontura. Tem criança que apresenta quadro de tontura e é difícil de você perceber, porque a primeira ela não comenta, mas uma das coisas que chama atenção é a criança adora ir naqueles brinquedos de gira-gira. A criança com tontura, na hora que vê aquele tipo de brinquedo, por ela já ter tido, ela trava imediatamente. Cinetose, que é outra labirintopatia. Na verdade, é como se fosse uma hipersensibilidade. É aquela velha história. Ah, meu filho, quando vai no carro, no automóvel, no banco de trás, ele vomita, ele passa mal, ele tem ânsia, ele não consegue andar no automóvel ali atrás. Esse quadro é chamado cinetose. É como se fosse um excesso de sensibilidade. Essas pessoas melhoram quando estão com o olhar fixo no horizonte. Isso acontece porque a gente tem um reflexo no nosso corpo, ligando o olho com o labirinto, e quando eu estou com o olhar fixo, eu travo um pouquinho o meu labirinto. É como se ele ficasse menos sensível, tá? Outra possibilidade, às vezes, o uso de medicamentos que diminuem a sensibilidade do labirinto e aí permitem que ele suporte aquela viagem. Mas é uma doença, basicamente a gente está conversando de idades, é uma doença mais da infância. E aí as outras costumam aparecer mais no adulto e no idoso. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente continua falando sobre os tratamentos, né? O doutor falou que labirintite, o tratamento é medicamentoso, é com antibióticos mais fortes, né? Quem tem labirintite de repetição, é possível ter labirintite de repetição? Tem lá para lançar a mão de alguma coisa para evitar as próximas situações? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta, ainda falando sobre labirintite, tirando suas dúvidas sobre tudo que tiver relacionado a ouvidos, nariz e garganta. Aproveite e tire sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu recebo o Dr. Bruno Barros, médico otorrinolaringologista. Doutor, perguntei sobre a repetição. Então, pode ser que alguém tenha com recorrência a labirintite, que precise usar esse antibiótico que é forte? Olha, não. Normalmente a labirintite não. É um processo infeccioso e dificilmente o paciente vai ter, por exemplo, no outro ouvido ou uma recorrência.
Se há recorrência, muito provavelmente o diagnóstico está errado, são outras causas, como a gente está vendo que existem múltiplas causas, né, para a tontura em si. Então, o que a gente está aprendendo aqui é que muita gente fala que tem labirintite, na verdade não é labirintite. Hoje o diagnóstico melhorou muito, então está muito mais detalhado e tem outros nomes aí que se dá para que a gente possa também se proteger, né, se resguardar. Vertigem é o quê? Vertigem é a tontura rotatória, então aquela sensação de que alguma coisa está se movimentando. Então, ou o meu corpo está se movimentando em relação ao mundo, ou o mundo está se movimentando em relação a mim. Tá. Então, clássico é a sensação de quem ingeriu muita bebida alcoólica, aquelas coisas todas se movimentando. Tudo rodando. É comum um paciente, às vezes, chegar no consultório e falar, eu tenho uma tontura na minha cabeça. É uma sensação de cabeça vazia, ou eu tenho muito desequilíbrio, parece que eu vou cair toda hora. É um tipo de tontura, mas é diferente da vertigem, né? A vertigem, quando o paciente tem, é muito associado ao labirinto. Já a outra sensação de cabeça leve ou a sensação de desequilíbrio sem essa sensação de rodar, aí a gente pode estar associado com doenças de outras regiões que dão essa sensação de tontura. Tá. É importante fazer diagnóstico. Sim. Agora, disso tudo que a gente está falando, da labirintite a gente já entendeu, que é o antibiótico, que faz um tratamento ali pontual, e como é raro ter uma vez, também vai ser raro ter de novo. Agora, dessas outras situações que parecem muito mais frequentes, né? Uhum. Tem remédio para tratar? Qual é o tratamento? Então, por exemplo, a gente tem diferenças, né? Na VPPB, que é aquela causa principal do cristalzinho solto no labirinto, o tratamento não é remédio. É uma manobra de reposicionamento. É uma coisa quase mais relacionada à estrutura ali ao redor. Então, eu quero jogar meu cristalzinho de volta. Então, o médico no consultório faz uma primeira manobra que dá um diagnóstico. A gente percebe isso pelo movimento que o olho faz na hora do estímulo. E aí a gente identifica, está no canal do lado esquerdo, no canal posterior, porque a gente tem 3 canais. Eu consigo determinar isso e aí vou reposicionar, fazendo manobras... Com as suas mãos. Com as mãos. Sem nenhum equipamento. São movimentos numa maca super simples, na verdade, sequência de 3 movimentos compõe a manobra, que chama a principal conhecida de Epley, e a gente reposiciona isso. O paciente vai para casa, no dia seguinte, normalmente, na primeira manobra, já é possível que ele tenha a melhora total do quadro. Então, cessa a tontura de um dia para o outro. Eu brinco que é maravilhoso para nós otorrinos, porque a gente fica parecendo mágico. Fala, nossa, eu fui naquele médico, ele é meio curandeiro, porque ele fez movimentos lá com a minha cabeça e eu estou sem tontura. E é muito satisfatório porque é rápida a recuperação e não precisa tomar remédio. Agora, existem as outras doenças, por exemplo, a gente falou da hidropsia, em que a gente tem medicamentos que vão ser usados para melhorar a sensação de tontura. Então, geralmente sedativos do labirinto, e aí é interessante, muita gente fala, eu fui no pronto-socorro, estava com tontura, me deram Dramin na veia, né? E aí eu melhorei. As pessoas acham que a gente medica com Dramin com o intuito de melhorar o enjoo que vem junto com a tontura. Mas não é. É um baita sedativo do labirinto. O diaminidrato, que é o Dramin, ele tem uma ação muito efetiva para sedar o labirinto. Então, melhora a tontura naquele momento. Então, se eu estou com uma crise muito intensa de tontura, é um remédio que ajuda bastante a diminuir naquele momento, né? Aí a gente tem outras classes de remédios que também atuam como sedativos e cada um vai ter um papel ali, né? É importante o diagnóstico hoje correto do quadro, porque o tratamento também vai ser focado para aquele diagnóstico. Essas manobras que você falou lembram muito um brinquedinho. Você tem uma bolinha ali, você tem que caminhar por um labirinto até chegar no lugar certo. É exatamente isso. Eu brinco que é pura engenharia, não tem nada de medicina praticamente ali. Legal. Então, na verdade, o ideal é ter qualidade de vida sem precisar... não posso fazer tal coisa porque tenho determinada condição. Então, tem que buscar o profissional resolver. Agora, às vezes, o próprio remédio que a gente está tomando para uma outra questão pode ser o causador dessa tontura, de uma vertigem, de uma situação. Porque se você ler a bula... Sempre está escrito lá, por mais que seja raro. E sempre tem alguém que tem muitos efeitos colaterais do remédio, né? Tem gente que tem muita sensibilidade. E a tontura é um sintoma relacionado, às vezes, com a introdução de medicamentos. Hoje é muito comum, pela situação que a gente vive de estresse, de intenso trabalho, as pessoas fazerem uso de algum tipo de antidepressivos. Antidepressivos, por exemplo, na primeira semana de introdução, é
comum, extremamente comum a pessoa ter tontura. E às vezes chega no consultório, vim aqui porque estou com uma baita tontura, você vai conversando e aí pergunta, você está tomando algum remédio? Começou a tomar um remédio? E às vezes a introdução é ali logo na primeira semana do antidepressivo e aí fala, olha, calma, isso vai passar conforme você avança com o tratamento com antidepressivo ou às vezes substituir por algum outro medicamento para ter menos essa sensação. Mas é importante que tenha tempo-efeito. Então, o que a gente brinca é, começou a tomar o remédio, começou a ter a tontura, faz sentido culparmos o medicamento. Mas também não dá para não, comecei a tomar meu medicamento há 2 meses e agora comecei a ter tontura, será que é o remédio? Muito provavelmente não. Tá. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, então, saber o que chega para nós? Pergunta da Imaculada Miguel, de Contagem, Minas Gerais. Boa tarde. Sempre que abaixo a cabeça, sinto tontura. E, às vezes, um zumbido no ouvido. Pode ser labirintite? Obrigada, Imaculada. Bom, primeira resposta mais simples, como a gente conversou, não. Labirintite, não. Teria que ter um sintoma muito agudo, com dor, etc., como a gente conversou, com muitos sinais e que chamam a atenção e teria procurado um médico rapidamente. A tontura de abaixar a cabeça pode ser um indício da vertigem posicional paroxística benigna, o VPPB, aquele cristalzinho solto que a gente conversou, ou alterações vasculares também podem levar a isso. Seria interessante saber se o zumbido é na hora que dá a tontura ou se às vezes tem um zumbido no meu ouvido, mas não ligado diretamente ao quadro, porque isso vai diferenciar um pouquinho o diagnóstico. Mas é importante passar com o otorrino para que possa fazer a avaliação. Como eu falei, é muito simples, normalmente conversando a gente tem as informações essenciais para o diagnóstico e no exame físico, aquela manobra que eu comentei para início, para diagnóstico da VPPB, ela é muito simples, então é rápido de ter esse diagnóstico, né? A gente conversou muito da VPPB e tem um quadro que chama hipotensão postural, que aí não é ligado ao labirinto e que na verdade é uma alteração de um reflexo do nosso corpo. Quando a gente está na posição sentada ou deitada e levantamos rápido, existe um fenômeno no nosso corpo que todos os vasos, eles primeiro dilatam, então eles aumentam o calibre e depois eles contraem. Só que isso leva milésimos de segundos para acontecer. Algumas pessoas têm um atraso bem discreto, de milésimos também de segundos, nesse reflexo. Então ele dilata e demora um pouquinho mais para voltar. Isso faz com que a pressão arterial caia drasticamente. E a pessoa vai ter aquela sensação de, opa, tomei uma tonturinha, e a sensação de escurecer a vista, que é muito comum, principalmente no idoso, tá? Porque os reflexos do nosso corpo vão diminuindo. E é por isso que a gente sempre recomenda que, ao levantar da cama, ao sair de uma posição que ficou sentado muito tempo, levanta, para alguns segundos e depois começa a caminhar. Porque se você tiver um episódio da hipotensão postural, você pode cair, bater a cabeça, fraturar um fêmur. Então, há como prevenção de ser feito. Esse quadro não tem um medicamento, na verdade, não tem o que ser feito. É mudança de hábitos no sentido de se educar a levantar de maneira mais lenta do que o habitual. Perfeito. Mais uma perguntinha? Vamos colocar na tela, tem várias perguntas que chegaram. A Márcia, de Rondônia. Olá, o açúcar pode piorar o quadro de labirintite? Obrigada, Márcia. Já ouvi isso. Vamos falar das tonturas, né? Lembrando, usando o termo labirintite para tontura. Tá. Sim, na verdade, algumas coisas pioram a tontura, independente da causa, vão piorar o quadro de tontura. Então, excesso de consumo de açúcar de rápida absorção, lembrar que o açúcar de rápida absorção não é só o açúcar branco que está no doce, mas nós também temos no pão e no macarrão, né? O açúcar de rápida absorção, consumo excessivo de estimulantes como a cafeína, e a cafeína está no chocolate, no refrigerante, no chá mate, chá verde, pré-treinos hoje que são muito comuns os jovens utilizarem para academia, ficar muito tempo sem comer é ruim para o labirinto, porque ele trabalha numa taxa de açúcar muito constante. O problema do açúcar de rápida absorção é que ele joga essa taxa lá para cima e depois, do mesmo jeito que sobe rápido, cai rápido. E para o labirinto é muito ruim, tanto o excesso quanto falta de açúcar. Então, o açúcar de lenta absorção, que estão nos integrais, no arroz integral, na massa integral, ele vai fazer essa subida mais lenta, diferente do açúcar de rápido, e também a queda vai ser mais lenta. Então, o labirinto não sente tanto.
né? A cafeína é um estimulante direto para ele, também prejudica bastante. Então, o mundo ideal do paciente que tem tontura é ter uma alimentação sempre saudável, como todo mundo conhece, com pouca ingesta de açúcar de rápida absorção e eu brinco que a dieta do passarinho está sempre beliscando uma coisinha saudável e o tempo todo mantendo essa taxa de açúcar constante. Mas tem sim, tem um papel importante. E da cafeína, pode ser que 2 xícaras de café passem tranquilamente para um paciente, para outro não pode nem sentir o cheiro do café. Depende da sua sensibilidade mesmo. Cada um tem a sua. Né? Outros 2 pontos só importantes para quem tem a tontura, também falando um pouquinho dessa questão de o que atrapalha, o que piora, o que potencializa. Noite de sono mal dormida, então é importante dormir bem. Quem tem tontura tem que dormir bem. Privação de sono pode desencadear uma crise de tontura. E a atividade física para ter um relaxamento, que a gente acabou de ver aqui no primeiro bloco, a importância. Aqui para o labirinto a mesma coisa, é super importante a atividade física. E controlar e mediar o estresse, na medida do que é possível. Tem mais perguntinha? Vamos colocar na tela, então? Saber o que chega para nós através do WhatsApp. Pergunta da Raimunda, de Abricampo, Minas Gerais. Oi, boa tarde. Labirintite tem cura ou é uma doença crônica? Então, o doutor já falou, labirintite é uma coisa mais aguda. Labirintite a gente vai tratar com antibiótico, com corticoide, com sedativos do labirinto e a pessoa vai melhorar e está curada daquele quadro. Só que a maioria dos quadros de tontura acaba tendo uma recorrência, como a hidropsia, que a gente falou, da síndrome do Meniere, você vai ter crises recorrentes. A VPPB do cristal solto, tem paciente que vai ter com uma certa frequência, o cristal ele se desprende e volta a cair no mesmo lugar errado de novo. Então, assim, há uma recorrência e geralmente vai ser coisa que vai exigir um pouquinho mais de atenção e controle com o otorrino. Que pode ser numa... Eu falei do brinquedo porque acho que isso é bem... ilustra bem, né? Que pode ser num brinquedo que vai te deixar de ponta cabeça e pode ser vivendo a vida normalmente. Antigamente a gente achava que o cristalzinho só ia se desprender se tivesse algum estímulo de movimento. Né? E isso acontece, às vezes o paciente traz a informação. Minha esposa, ela estava ali, foi fazer uma graça com meu sobrinho, deu uma cambalhota, na mesma hora começou a ter a tontura. É um mecanismo que foi gerador e proporcionou isso. Mas a gente tem pessoas com cristalzinho solto e que não tiveram nenhum movimento, não foram no parque de diversão, não ficaram na montanha-russa, não tiveram nenhum estímulo. Você pode ter essa situação, então, da cambalhota, por exemplo. Opa, deu uma tontura ali, pronto, tá tudo bem, vida que segue. Pode. Geralmente, aí seria um quadro mais de alteração vascular pontual, como hipotensão postural. Tá bom. Ou, se não, provavelmente você deslocou esse cristalzinho e aí ele vai ficar ali. Vai ficar ali. Para ele voltar sozinho para o lugar é muito difícil. É difícil, mas até pode acontecer. Tá, geralmente, essas manobras que a gente conversou de tratamento, elas exigem uma movimentação. E a gente, às vezes, vai ter um paciente que tem problema cervical, de coluna, e não pode, um idoso extremo, que não vai ter como fazer essa sessão de manobra. Aí a gente medica para diminuir a sensibilidade do labirinto e espera que na movimentação do dia a dia, na cama, o cristal volte espontaneamente. Mas, às vezes, isso leva 6 meses, 1 ano para que ele volte para o local de maneira espontânea. Então, aqui das perguntas do público, a gente viu muito o termo labirintite sendo usado como sinônimo para tontura, que foi como a gente abriu aqui a participação do Dr. Bruno explicando. Então, é uma das causas de tontura, é a labirintite, mas é mais raro de acontecer. Então, muito provavelmente, é sobre outras questões que as pessoas estão perguntando. O que tudo bem também a gente errar, de repente, na maneira de falar, mas saber que tem que buscar o especialista, que viver numa condição que você não pode fazer um passeio, você não pode aproveitar um momento ali com o sobrinho, com o neto, com o filho, com o apoio e o tratamento e a orientação, acho que é o mais importante, né? Senão evita trauma, a pessoa fica até ansiosa, ela quer fazer, ela quer ir no brinquedo, ela quer fazer um passeio diferente, ela fica com medo de sentir a tontura. Tem muita gente que se restringe. Não vou entrar, não vou fazer um cruzeiro, por exemplo, porque tem pessoas que têm a cinetose e às vezes ficam muito desconfortáveis no Dá para tomar o remédio? Tem todo um preparo que pode ser feito para diminuir a sensibilidade desse labirinto. Vai, curte o passeio e depois tira o medicamento para poder aproveitar ao máximo. Então, assim, tem solução para quase tudo hoje em dia. Muito legal.
para isso você precisa do especialista. E o otorrino é um médico que está bem próximo da gente, né? Agora, durante a entrevista você falou de sequelas ou de condições deixadas ali por uma labirintite, que é a perda de audição. E muito se fala sobre essa perda vindo com a idade. Né? Então, não teve episódio de labirintite, mas com a idade que poderia haver uma perda auditiva. O que é normal e quando é que é o momento que você fala, não, peraí, hoje a gente tem uma expectativa de vida muito aumentada, né? Então, como é que você quer estar com 85 anos, 90 anos, porque eu quero chegar lá. A gente quer escutar bem, né? Qual deve ser essa nossa métrica para saber quando é que a gente precisa buscar, ou para colocar um aparelho, ou para fazer essa aferição, essa medição mesmo da audição? Então, interessante, né? O desgaste natural vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai ter um envelhecimento das células da audição e elas vão morrendo. Esse processo, chamado presbiacusia, ela se inicia ao redor dos 50 anos de idade. E vai ter pessoas que vão ter um declínio, ou seja, uma morte mais rápida dessas células, e tem gente que vai morrendo bem devagarzinho essas células. Então, alguns chegam ouvindo bem aos 80 e outros já estão ouvindo super mal aos 60. Então, é uma característica, na verdade, que depende da sua genética. Então, o histórico familiar tem um papel nisso. Então, se a pessoa percebe que os pais perderam a audição muito cedo, a tendência dela também é que o desgaste vai acontecendo mais cedo, né? Só que isso também vai ser influenciado por outros fatores. Então, hábitos principalmente. Se eu fumo, consumo cigarro, álcool em excesso, tenho maus hábitos, me alimento mal, não cuido da minha saúde, eu vou acelerar este processo, como eu acelero qualquer área de envelhecimento do corpo se eu não me cuido. Né? Como saber o momento de procurar o otorrino? É o momento que você começa a notar uma certa dificuldade de comunicação. Né? O primeiro momento que você vai sentir dificuldade de comunicação, no início da perda, é em ambiente que tenha ruído de fundo. Então, são aquelas pessoas que quando vão para um barzinho, para um restaurante que tem um burburinho de fundo, já não conseguem entender o que uma pessoa está conversando relativamente próxima. Esse é um grau, provavelmente, de perda leve. Quando eu tenho dificuldade, mesmo num ambiente que quase não tem ruído ao redor, para entender o que as pessoas falam, eu provavelmente já estou com uma perda moderada. A perda severa, aí já dificulta demais a comunicação dos pacientes, e aí esse com certeza vai estar no médico. Mas a grande questão é que o certo, ao nosso ver atualmente, é de que essa reabilitação auditiva deve ser o mais precoce possível e que a pessoa procure o otorrino naquele primeiro estágio, mas não é o mais comum. Hoje ainda tem muita preocupação e estigma com o uso do aparelho auditivo. A gente usa óculos e não tem problema, mas colocar o aparelho de audição para melhorar a audição é uma coisa que na mente da população em geral é muito difícil trabalhar. Mas não era para ser assim. E aí ficam com medo de que vou lá no otorrino e vai me falar para usar um aparelho de audição. Não vou no otorrino não. Deixa ficar bem ruim que eu vou lá. Não. E é difícil porque quando você tem uma perda não tão grande, a reabilitação com o aparelho é mais fácil. Você se adapta mais fácil, você se ajusta e o resultado é melhor. Se eu deixo para colocar quando está muito ruim, a pessoa tem uma grande dificuldade de se adaptar ao aparelho. E aí já sai comentando, isso aqui não funciona. Fora tudo que já perdeu, né? Muita coisa é perdida quando você deixa passar muito, né? Até que você busca o profissional. Vou deixar os contatos, o doutor sempre volta, né? @dr.brunobarros, @doutor.brunobarros, o Instagram do doutor, o telefone é 11 3884 8521. Tem o telefone WhatsApp também, que é 11 9 4309 4649 e o site www.doutorbrunobarros.com.br. Você volta, né, doutor? O maior prazer. Por favor, venha sempre. Obrigada por ter vindo. Obrigado mais uma vez, Denise. Alegria sempre te receber. Obrigada a você que escolheu ficar aqui com a gente também. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.